Nesta sexta-feira, a rotina deu lugar à aventura, longe das salas de aula. Estudantes, representantes de turma e servidores da Escola Estadual Antônio Correia e Silva embarcaram em uma experiência inesquecível, uma visita ao Parque Nacional Cavernas do Iguaçu, situado no coração do Fabião. A natureza e as formações rochosas, cada passo nos leva a um mergulho na história, uma oportunidade única de aprendizado, descoberta e conexão com o passado que mudou nosso presente. Pessoal, acabamos de chegar aqui na área de reserva federal para a preservação da natureza. Os estudantes estão muito animados para darmos início a essa exploração aqui no Parque Nacional das Cavernas do Peruaçu. Aqui ao lado temos a sala de reuniões, onde a venda de vários produtos terá o valor 100% arrecadado com a estrutura aqui do parque. Materiais como bonés, camisetas, amostras culturais e muito mais. Tudo para sempre ter uma experiência boa aqui dos visitantes. Estou agora ao lado de Murilo Mendes. Você pode nos dizer um pouco qual a sua função aqui?
Sim, então, eu sou assistente administrativo no Instituto Ecos Brasil. O Ecos Brasil é uma organização sem fins lucrativos e tem um acordo de cooperação aqui com o parque, que é para dar apoio à gestão do parque, ajudar a manter a infraestrutura. Foi o instituto que fez o plano de manejo do parque lá nos anos 2000, depois veio acompanhando a estruturação que houve aqui na unidade, e hoje a gente tem esse acordo de cooperação público-privada aqui na unidade, que visa dar apoio à gestão do parque, ajudar a manter a infraestrutura, uma vez que a gestão do parque ainda é do ICMBio, e o Ecos vem para dar esse apoio a essa gestão através desse acordo de cooperação. Então, o Ecos criou um programa que a gente chama Programa Peruaçu, onde a ideia desse programa é captar recursos através de editais que o Ecos escreve, potenciais doadores, empresas e instituições que queiram apoiar o parque, e principalmente com o material que a gente tem aqui. Então, esse espaço aqui que a gente está é um espaço do Instituto Ecos. O visitante, quando ele acessa a unidade, ele passa por aqui. A gente tem um acervo bacana aqui também para os visitantes, e tem esses materiais, como camisetas, canecas, bonés, onde toda venda, o valor arrecadado, na verdade, entra como doação e é canalizado diretamente aqui para a unidade, justamente para cumprir as metas e atividades do acordo de cooperação. João Paes, qual a sua principal função aqui no Parque Nacional das Cavernas do Peruaçu? Eu sou um parceiro do parque para conduzir visitantes para conhecer a natureza aqui. O Parque Nacional Caverna do Peruaçu, uma reserva federal, fundada já há quase 30 anos, né, vai fazer 26 anos agora, é para preservar a natureza, as grutas, as aves que tem aqui, os animais, e o parque, ele treina pessoas para poder orientar os visitantes, os turistas que aparecem na região para querer conhecer o parque, porque nesse parque não se pode entrar sozinho, independente, não tem uma portaria que você pague e entra só. É um parque de visita guiada. Então eu sou um dos condutores autorizados pelo parque para guiar os visitantes que querem conhecer essa área. Pedro Osório, eu tenho uma pergunta aqui que muitas pessoas devem estar se fazendo. O que vocês esperam que os alunos levam como aprendizado depois da visita? Carlos, parabenizar aí o envolvimento de vocês com o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu e o nosso anelo, a nossa vontade, o nosso desejo que os alunos possam, ao visitar o parque, sentir que aqui existem riquezas que trazem a cada um a sua conexão com a natureza, com a vida, com o universo, com algo maior que são eles também. E isso pode trazer melhor saúde mental, saúde emocional, saúde física, e a gente valorizar as reais importâncias da vida, que são as realidades mais perenes, mais continuadas, mais duradouras, que não são tão passageiras e pueris, como as coisas hoje dos tempos ditos modernos. Ou seja, essa conexão do aluno, do ser humano, com a natureza que não é externa, mas a natureza que somos nós. Então, colher essa sensação de conexão com aquilo, com o nosso encaixe na tomada. Como esse aparelho precisa do encaixe para carregar, nós também precisamos do encaixe para carregar, e parte desse encaixe é o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu. E a natureza como um todo, seja o Velho Chico, seja o sol, seja a terra, a água, o vento. Então é se proporcionar como aluno, como discente, como ser humano, como filho, essa conexão com a natureza, carregando as próprias baterias e podendo oferecer mais para si mesmo, para sua família e para o mundo. O condutor ambiental branco explicou sobre o processo de formação dos minerais estalactites e estalagmites. Agora em cima dissolvendo a rocha e formando isso aqui que a gente chama de estalactite, embaixo teria estalagmite embaixo, entendeu? Isso você pode observar dos gotejamentos que está tendo ali, ó, que são para formar estalactite que está lá embaixo. A nossa vice-diretora Eliette, que nos acompanhou aqui nessa viagem. Como foi feito o planejamento da viagem? Houve parcerias com guias ou órgãos ambientais? Bem, a viagem ela foi planejada como consequência, né, das atividades desenvolvidas em sala de aula pelos professores das disciplinas de História e Geografia, em parceria com o professor de Biologia. Como o nosso professor de História, o professor Wagner, é também guia ambiental aqui do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, então ele facilitou esses trâmites para que fosse possível estarmos aqui hoje.
Em contrapartida, né, o pagamento relacionado à parte que cabia a ele abriu mão para que todos os alunos pudessem participar desse momento e a gente pudesse fechar essa semana tão importante para o meio ambiente nesse espaço maravilhoso que é um parque de área de reserva ambiental, que é um patrimônio nacional e está caminhando para ser um patrimônio mundial da humanidade. Wagner, com tantos anos conduzindo escolas, qual foi o diferencial que teve dessa vez com a nossa? Ó, eu sou condutor no parque, assim, mais ou menos uns 2, 3 anos, mais ou menos. Acho que não tem nem isso, não, né, Kinka? De quando a gente começou. E eu já criei outras escolas, e a escola na atual que eu trabalho, eu vi que tem uns meninos que querem buscar um certo conhecimento, uma outra aula diferente. Foi o que eu vi no percurso, né? E eu tenho aqui o Joaquim, que é o conhecido como Kinka, que ele deu hoje um show, né, enquanto professor na trilha. Eu acho que ele tem muito mais propriedade para falar, né, essa pergunta aí que a vossa pessoa fez a mim, né? Então eu vou passar para ele, porque ele tem esse crédito. Tenho uns 5 anos conduzindo escola, direto, né? Essa de hoje foi assim, foi um exemplar, questão de comportamento. Os meninos educados, não fez tanta pergunta, mas eles observavam o que a gente estava explicando durante a trilha, né? Eu percebia, até comentei com os colegas, para que os meninos eram educados. O próprio guarda lá falou, a turma todas elas são educadas, uma das melhores escolas que apareceu durante esses 2 anos que ele trabalha lá, né? Essa de hoje foi exemplar, né? O comportamento dos alunos. E desde já agradeço os alunos e os professores, que sem os professores acredito que os alunos também não estariam daquele jeito. E da direção também, da escola. Sabemos que o parque teve um bom tempo fechado. Como vocês fizeram para preservar este patrimônio natural? Quando fechou a questão da pandemia, ninguém poderia entrar, né? Então, mas o pessoal da gestão do parque estava fazendo vistoria toda semana para ninguém invadir durante esse período que o parque ficou fechado, né? E do dia a dia também toda essa segunda-feira, o parque é fechado para manutenção de trilha. Por isso que as trilhas lá estão todas legalizadas, limpinhas, que nós, condutores mesmo, nós fazemos esse trabalho de limpeza de trilha, né? Na segunda-feira, quando é necessário, a gente faz um mutirão e fazemos essas trilhas para ficar limpa para os turistas virem. Encerramos nossa visita com olhos brilhando de admiração e mochilas cheias de história para contar. O Parque Nacional Cavernas do Peruaçu não é apenas um passeio, mas uma viagem ao coração da nossa história natural e cultural. Cada trilha, cada caverna e cada pintura rupestre, sentimos a grandiosidade do Brasil que poucos conhecem de perto. Entre formações rochosas gigantescas e silêncios que falam mais do que palavras, aprendemos que a natureza é também um livro aberto e cabe a nós, como estudantes e cidadãos, protegê-lo e continuar folheando suas páginas com respeito e admiração. Até a próxima aventura e que venham mais descobertas!